Já estamos com mais uma edição do Sala de Concurso. E hoje, olha, eu vou dizer que é um dia especial. É um dia especial porque eu lembro que a Clarice, quando esteve aqui na última vez, ela pontuou essa questão aí da mesa. E ontem ela... aquela mesa lá foi feita, parece que só para homem, com café, com água, não é? Aquela bagunça, aqueles copos bagunçados. Aquela bagunça e tal. Então, hoje tem morango, certo? Morango. Hoje tem espumante. Que chique. Isso aí. Que beleza, hein, Clarice, viu? A altura das nossas meninas que gostam de ver uma mesa bonita. Que bom, isso aí. Hoje estamos aí atendendo a solicitação e, claro, e concordando com a tua solicitação por isso, porque ela fica realmente à altura das mulheres, né? Exatamente. Além da Clarice, nós temos também a Cláudia, que é a concurseira, é aluna. Não é? Hoje o professor Andrezan não vai poder estar presente, falou comigo há poucos minutos. Ele tem um compromisso inadiável. De uma hora para outra teve que... Estava marcado conosco, mas teve que... A pessoa que vai conversar com ele só tinha esse horário para conversar com ele hoje. É um professor. E o professor Rodrigo está preparando aulas também para colocar à disposição na internet. Também pediu desculpa para todas as pessoas que nos acompanham nas edições do Sala de não estarem aqui. Não é? E o professor Disseu, nós estamos aguardando ele, mas não conseguimos contato com o Disseu. Não sei se está vindo, está a caminho. O Marcelo também está corrigindo redação. Adoidado, não é porque é véspera do concurso do TRT. Mas eu digo, não vamos deixar os nossos concurseiros sem levar o Sala para eles que estão aguardando. Até porque eu estava devendo, aqui como, digamos assim, eles me chamam de âncora do nosso Sala, uma intervenção da Clarice em comentando o nosso edital, porque estiveram aqui vários outros professores comentando o nosso edital do TRT, e eu tinha uma angústia, porque era a angústia dos concurseiros. Está se aproximando a data da prova, não é? E aí a Clarice me falou ontem ainda, disse, tudo bem, olha aqui, ó, eu vou dar um jeito, estou sem de compromisso, mas vou dar um jeito de ir para lá, certo? Mas numa condição, se você arrumar aquela mesa direito, está arrumada a mesa, certo? E tudo isso a gente faz em prol dos concurseiros, porque a Clarice não vem só fazer comentários sobre o edital do TRT, cuja prova está marcada para agora, daqui a uns dias. Mas também vai trazer dicas. Eu não sei o que ela preparou, mas acho que vai ser assim, deixa para a hora que eu sei que eu vou fazer, certo? E a Cláudia aceitou o nosso convite, porque um outro concurso também que está em evidência é o Banrisul. O edital está para sair a qualquer momento, já era para ter saído até, não é? Nós estamos aguardando no máximo para setembro a publicação do edital, que já está chegando aí, outra semana, né? E o Banrisul sai. Então a Cláudia vai conversar conosco um pouco sobre a preparação para banco, os cuidados que ela tem, que vale também para os concurseiros que estão nos assistindo e que estão com esse propósito também de se preparar para o Banrisul. Mas antes disso, eu gostaria que o Fabiano desse para nós as mensagens dos nossos internautas. Então, temos aqui algumas mensagens bem legais. A primeira é assim, ó. Olá, meu nome é Gabriel Luz, sou aluno com orgulho do CETECnet e gostaria de saber se há dicas sobre como estudar para mais de 2 concursos. Atualmente estou revisando o TRE, TRT e DPU, esta cancelado temporariamente, e estudando para a ABIN também. Tirando a parte de conciliar as matérias comuns entre eles, o que sempre fiz, há algum caminho mais seguro a seguir? Ou devo estudar com mais ênfase determinados tópicos à medida em que as autorizações vão saindo? Ele bota assim, exemplo, saiu o TRT, reduzo mais o tempo para o estudo dos outros? E obrigado por reduzir a quantidade de blocos do CETECnet, agora são 4, ficou menos pesado e agora consigo revisar muito mais. Um abraço a todos. Esse é o Gabriel Luz. Clarice, olha, o que tu poderia dizer para o Gabriel e para todas as pessoas que talvez tenham a mesma aflição, né? A mesma indagação, né? Concurso público você tem que seguir uma linha. Bom, na verdade, eu sempre digo que existem 3 linhas.
a primeira são chamados os tribunais, onde se incluiria aqui, tribunais em sentido abrangente, que incluiria aqui a BIM, que não é tribunal, mas no sentido do tribunal, na mesma ideia, defensoria, né? Que esse é um caminho. Existe o caminho dos bancos e existe o caminho da Receita Federal, fazendário, que seria para o auditor da Receita, onde em regra a banca é ESAF, né? Então, o que acontece? Quando você estuda para 2 ou 3 concursos, na verdade, ao mesmo tempo, na verdade, você não está se focando em nenhum. Porque você tem que colocar essa energia boa em causa boa. Ou seja, no momento foi autorizado o Tribunal Regional do Trabalho. Se quer apostar, se quer jogar, nós já estamos com a matéria, a prova marcada, tem que jogar toda a tua energia no TRT. Se é um dos concursos ali que ele está dizendo que ele está buscando, né? Sim, depois, ele mesmo dá a solução, ele mesmo trouxe a solução. Devo, então, me focar seguidamente aos próximos que são autorizados? Exatamente, aos próximos que são autorizados. Mas existe um momento em que há um ponto em que até os próprios professores não conseguem solucionar, que é como estamos vivendo agora. O que vai ser marcado antes, o Tribunal Regional Eleitoral ou o INSS? Né? Então, quando chega nesse momento assim, aí o aluno deve seguir estudando genérico, porque ele não tem como, a não ser que ele diga, não, o INSS é o curso, esse é o que eu quero. E aí ele segue, e se o TRE for publicada antes a banca, bom, aí ele pode jogar, porque fica poucas matérias. Porque o que o aluno tem que fazer é, na estrada da vida dele, ir agrupando o estudo. Ele não pode começar sempre do zero. Então, por exemplo, eu quero trabalhar no Tribunal Regional do Trabalho. Aí sai o concurso para o banco. Aí eu pulo para o banco. Eu sempre vou estar começando do zero. Porque a matéria bancária, ela não tem não encontro com a matéria do TRT, Defensoria Pública, TRE. E aí saiu o auditor da Receita, vou para cá. Elas não se encontram. Então eu não posso estar começando do zero. Eu sempre tenho que estar subindo degraus, galgando até encontrar minha posse. E esse caminho é TRE, TRT, Defensoria, a BIM. A BIM, certamente, é o último deles, porque a BIM é elaborado pelo CESP, em regra, e abrange um número de matérias, assim, muito maior, onde ele tem que estar fortalecido no português, informática, constitucional, direito administrativo, tá? As matérias base-chave que caem nos tribunais, eles têm que estar moendo, para daí buscar as matérias faltantes da BIM, porque a BIM é bem mais, o concurso da BIM exige muito mais do candidato, do que existe um tribunal. Então, eu acho que ele deve se focar agora no TRT e depois no TRE, o INSS daí, nós estamos aguardando aí, mas isso já vai se resolver. Eu acho que já no começo de setembro nós já sabemos qual dos dois que vem antes, né? Legal. Muito bom. Qual é o sentimento de quem faz concurso? Né? Nessa situação assim, aquela coisa de ver o cavalo passar encilhado e ficar naquela dúvida se o rumo mantém o foco. Eterna dúvida, né? A vontade de ter uma bolinha de cristal para definir o que vai fazer. Tu nunca sabe. Esse é o problema, né? Então, é que nem a professora disse. O português ou informática é um conteúdo que tu tem que estar sempre engatilhado, porque ele vai servir de base para outros concursos. E tu vai ficar sempre naquela dúvida do que fazer, para que lado ir. Nem com a minha experiência com Banrisul. Banrisul não é o concurso do meu sonho. Só que, como eu já fiz outros que ou tive uma qualificação que não foi tão boa para ser chamada, ou que eu não passei, então eu já vi que vai ser o próximo, já faz um mês, eu já fiz um curso no CETEC, já o que teve no ano passado, né, que teve já uma primeira edição do Banrisul. Então, a gente vai mais ou menos fazendo aquilo que vai surgindo, mas também não dá para ser que nem a professora Clarice falou, não pode ser uma coisa muito diferente, né? Tu está estudando para um tribunal e ser tirado. Ou seja, tem que ficar focado. Tem que ficar focado. Tu escolhe o foco e vai, né? É isso, né? Fazer uma lambança total é difícil, né? Tu tem que procurar concursos que tenham matérias afins de coisas que tu já viu. E até levar em consideração, talvez, a banca também, né? Isso. Porque tem as suas peculiaridades. Dentro desse aí que vocês estão colocando, então quero aproveitar, que já que eu estou com as mensagens dos nossos internautas, a mensagem do Fabiano Reis. Ele disse assim, né? Primeiro ele começa perguntando da edição 19, quando sai e tal, acompanho semanalmente e já estou preocupado. Aí vem, poderiam comentar sobre o concurso do Banrisul, especialmente características da FDRH? Abraços. Fabiano Reis, né? Quem podia falar sobre a FDRH? O que tu acha, Clarice? Olha, é uma banca excelente de trabalhar. Excelente. A FDRH é uma banca extremamente previsível. Tá? É uma das melhores bancas de trabalhar.
Eu sempre falo, bancas, você tem 3. Você tem a ZAF, CESP e Fundação Carlos Chagas, que são bancas de muito tempo, né? A FD, o mais segue a mesma linha. Então, FDRH, ela segue a mesma linha da Fundação Carlos Chagas. Ou seja, múltipla escolha. Se cai alguma lei, é a literalidade da lei, certo? Não busca doutrina, busca literalidade. Conceitos, valoriza muito conceitos, ou seja, sabe, Fabiano, eu tenho uma coisa que eu sempre falo na sala e eu tenho 100% convicção disso. Banca busca perfil. Eu não tenho dúvida do que eu falo, eu tenho 100% de dúvida, depois de muitos anos estudando banca. E o mais justo, Fabiano, é que ninguém tem. Esse é o justo. Porque não é o perfil da vida pessoal de cada um, mas aquele perfil que você adquire para fazer parte de uma pessoa jurídica. Então, o que acontece? As bancas, entre aspas, elas são recursos humanos, né, de uma empresa que busca um empregado para preencher a vaga. Né? Então, o que acontece? Eu preciso entregar para o Banrisul, né, um perfil de uma pessoa. E hoje, a gente sabe, exceto do caso da polícia, né, que tem um exame específico, mas o mais não se pode fazer exame psicológico, né, pela sua subjetividade. Então, como eu vou selecionar este perfil? Como eu vou trazer esse perfil onde isso que é bonito a galgada dos alunos, porque ninguém tem. É um perfil que você vai somando esse perfil guerreiro dela, tá vendo? Claro. O perfil de atrás. A hora que você percebe que tem que somar matérias. Então, a hora que você percebe que a matéria de um edital, como é o caso do FDRH, o conceito que é dado numa matéria do Banrisul sobre banco, por exemplo, sobre cheque, o que é um cheque, tem o mesmo valor, este conceito saber, do que o conceito de uma palavra que se coloca uma crase, por exemplo, no português, certo? Então, as questões têm o mesmo valor. Legal. Então, todas as questões de um edital, elas são questões da tua posse, onde elas se somam, né? E você só troca a senha para assinar essa posse. E FDRH, se você busca nos sites de questões, né? Você percebe que as bancas, elas mantêm um ciclo de questões, certo? O que eu chamo de núcleo, né? O núcleo das questões. Então, o aluno vai se preparando, ele vai se moldando a esse perfil, certo? Então, ele que quer o Banrisul, ele deve puxar um site de questões, da preferência dele, só tem que tomar um pouco de cuidado com os sites gratuitos, né? Alguns deles têm gabaritos errados, né? E é muito arriscado para um aluno estudar por um gabarito errado, né? Ah, poxa, pode dar um tiro no pé, como a gente diz. Nossa, ele está em casa e se valendo de um gabarito, e não são poucos, né? Então, ver um site que seja um site confiável, né? E buscar as questões da FDRH em relação ao banco, que ele vai ver que na hora da prova, o que ele percebeu, o que ele fez, está se repetindo na hora da prova. Ou seja, a banca encontrou ele, que é o perfil que queria. Ou alguém que foi atrás, alguém que foi olhar, porque quem vai avaliar ele não é o Banrisul. Quem vai avaliar ele é a FDRH. Não é o Banrisul. Responsável pela seleção do pessoal que vai trabalhar no Banrisul. Exatamente. Ela vai entregar daí o pessoal. Então, ele buscar as questões da FDRH, as de português, as demais matérias, que quando ele chegar na hora da prova, ele vai ter a grata satisfação de perceber que o que ele já viu está presente na prova dele. Cláudia, tu tens alguém... Pode comer para o pessoal ver que não é de cera. Eu tinha pensado nisso. Não, senão o pessoal vai dizer, é cera. Não é de verdade. Olha, pode ver, ó. Podemos abrir também o espumante para o pessoal não achar que tem só a garrafa. Cláudia, come, vou mostrar que é de verdade. E o pessoal vai pensar que é de cera. Tu vai tomar, né? Mas é lógico, essa coisa linda aí. Cláudia, me conta uma coisa. Então, Tem alguém da família que já é bancário? Não. Minha mãe sempre me estimulou desde quando eu estava na função de terminar o segundo grau a fazer concurso público. Então, eu fiz logo que eu terminei meu segundo grau, eu comecei a fazer concurso público, cheguei muito perto e acabei desistindo, eu saí da fila. Pois é, saí e depois de anos, eu voltei de novo. Voltei a estudar de novo os concursos. Não sai da fila mais, né, Não, Cláudia? vou sair agora, não saio mais. Banrisul está se preparando, né? Sim, agora é Banrisul. E aí, falando um pouquinho também desse assunto que a Clarice colocou sobre a FDRH, o que tu espera ali? Já fizeste alguma prova da FDRH? Já fiz algumas provas da FDRH, português foi bem tranquilo, eu até fiz um concurso no início do ano que eu fiquei em segundo lugar para o SMEF. Foi bem tranquilo, assim, a questão de português, de informática, essa parte, assim, é um concurso tranquilo. E o Banrisul é um concurso que, se estudar, dá para entrar.
O último concurso entrou, eu fiz inclusive 2010, eu fiz também. Sim. Só que na época eu trabalhava, então era aquela coisa de conciliar trabalho e faculdade, e um concurso que é difícil, né? Então aí naquela época eu resolvi me preparar junto com a minha família para conseguir parar de trabalhar e me dedicar só aos concursos. E é o que eu venho fazendo hoje, né? Esse é o que tu fez, escolheu. Então eu escolhi, eu saí, né? Hoje eu tenho minha faculdade que eu ainda não concluí. Sim. Mas a minha vida é faculdade e concursos. Quanto tempo tu estuda por dia, mais ou menos? Eu chego aqui às 8h30, 8h30 da manhã. Quando não tenho aula na faculdade, eu saio daqui entre 9 e 9h30. Eu passo o dia inteiro estudando. Espetáculo. É um espetáculo. Tá vendo que eu falo? Tá vendo que eu falo o perfil? Dedicação, guerreiro, né? tá vendo? Você, às vezes, quando eu abraço as meninas assim que elas passam no concurso, né? Que surpresa que eu vou ter? Nenhuma, Cláudia. A hora que você chegar pra gente e falar assim, passei. Claro que eu vou ficar feliz, mas eu já tô feliz porque eu sei que você já passou. Entendeu? Caiu, né? É verdade. Sim, perfil guerreira, tá vendo? Perfil de batalhador, levantar cedo. De outros, né? Como eu já monitorei aqui no CETEC também, a gente tem exemplos, a gente vê aquela coisa assim que não é, me contaram, não, a gente vê o resultado das pessoas aqui. A gente vê que as pessoas que se dedicam, que passam o final de semana estudando, que feriado, que passam, não tem? Quantas pessoas já passaram? Nossa. É verdade. Muitas. Posso ler mais uma mensagem? Pode. Não sei se tu quer. Pode. Não. Também do Gabriel Luz, agora que eu tô vendo, acho que é o mesmo que mandou a primeira, né? Ele coloca até, acho que a Clarice pode explicar talvez isso aqui também. Olá, gostaria de parabenizá-los pelo programa, pois tem sido um grande apoio ao concurseiro. E desde já saber sua opinião acerca do projeto de lei 7.920 do STF, que altera a escolaridade do cargo de técnico judiciário, exigindo deste o nível superior. A medida é justa? Ele pergunta, né? E ele também pergunta se a medida é justa e já dá o ponto de vista dele. Ele diz assim, do meu ponto de vista é injusta, pois já existe o cargo de analista judiciário e o fato de já terem cerca de 95% dos técnicos com graduação em Direito é apenas uma consequência e possivelmente uma grande maioria desses 95% está estudando para analista. Eu sou estudante de Direito, mas, se formado, me focaria apenas em concursos de analista. A mera exigência de conteúdos mais aprofundados, como vem sendo exigido, não é motivo para alterar a escolaridade. Obrigado. Então, esse é o parecer, é o que ele pensa, né? Sobre esse projeto de lei. O que tu pode falar, Clarice, para nós? Ele já vem há muito tempo, essa ideia do Poder Judiciário de transformar os cargos de técnico, todos em nível superior, ele já vem há muito tempo. Só que não é uma coisa que anoitece e amanhece, né? É um trâmite lento. Ele é lento mesmo. Ele é lento, eu imagino assim que ainda vai levar, penso eu ainda, um bom tempo, uns 4, 5, 6 anos, até mais. Então dá para ele ficar mais tranquilo, então, né? É mais ou menos aquela linha do oficial, né, Paulo? Quantos anos que nós estamos ouvindo que o oficial... Justiça, né, que vai ser 20 anos tem esse projeto, ele vai para a Assembleia, ele volta ouvido, cai na nova administração, troca a administração, troca o presidente, então aí vai as entidades de classe entram em combate e tal. É aquela coisa, né? Não é fácil, viu? Essa mudança não é fácil. Eu deixaria ele tranquilo, viu? Não é? E esse pouquinho de polêmica que ele joga aqui para nós aqui sobre se é justo ou se é injusto, o que a gente pode pensar sobre isso? Aí tem a questão da competência dos cargos também, né? O que um faz, o que o outro não faz, e a forma de remuneração. Pode ter certeza que nunca ninguém vai aceitar passar simplesmente o técnico para exigência de nível superior. Sem ganhar mais, sim. E sem ampliar também o que acontece dentro dos tribunais, na verdade, Fabiano, dentro do... Né, que a gente tem um pouco de ideia, assim, né? Muita gente lá dentro. Tem muito amigo nosso lá dentro, né? Tem. Graças a Deus, a coisa mais linda do mundo. Né? É que, na verdade, na prática, só tem duas funções lá dentro, tá? Essa é a verdade que ninguém quer saber, né? Ou é o analista judiciário ou o analista administrativo. Sim. Onde, na verdade, a gente não sabe dentro do tribunal quem é analista administrativo e quem é técnico. Sim. Porque eles se desenvolvem a mesma função, certo? Entendi. Então, tem o analista judiciário que trabalha diretamente com os processos e entre técnico e analista administrativo há uma distribuição de função entre eles. No dia a dia ali, você tem que perguntar, você é analista
analista ou é técnico, porque você não consegue detectar. Então, por conta disso, acaba os técnicos querendo... Sim. Né? Então dá até para fazer um contraponto aqui, quando ele fala em injustiça, que talvez até o injusto seria isso. O injusto seria seguir no técnico que trabalha mesmo que o analista administrativo e ganha menos. Ganha menos. Então, na verdade, você teria o analista judiciário e o analista administrativo, né? Que trabalha diretamente no processo, na atividade fim, e o que trabalharia na atividade atípica. Entende? Porque no dia a dia, os técnicos e os analistas, eles se ajudam todo o tempo. Sim. Entendeu? E na hora do vencimento, há uma diferença enorme. Então, na verdade, eu entendo que o injusto, na verdade, é o técnico ganhar menos e o analista mais, sendo que eles, no dia a dia, ralam igual, né? Ali, o técnico e o analista administrativo. Entendo. Isso aí. Tem mais uma lá atrás? Tem mais uma aqui, ó, do Arachanes, nosso amigo também, que já participou do Sala. Aqui no dia que ele veio. Tava, né? Eu não participei, depois eu assisti depois em casa o programa, não sei porque eu não pude estar aqui, mas o Arachanes, conheci ele ali no programa, e ele faz assim, primeiro ele fala, né, bom dia e tal, ele coloca assim uma analogia, olha que interessante que ele faz, a analogia que ele nos passa aqui. Durante parte de nossas vidas, passamos a admirar algumas pessoas. Exemplos. No futebol, admirávamos Pelé. Basquete, Michael Jordan. Corrida de Fórmula 1, Ayrton Senna. Atualmente, admiro Andrezan, português. Rodrigo, na informática. Fabrício, no trabalho. Yuri, direito administrativo. E Clarice, no constitucional. Olha que legal, né? Daí ainda bota assim, desculpa se não cogitei outros, porque não tive aula com eles ainda. Que amor. Bacana, né? Poxa, show de bola. Um abraço pelo carinho. Um abraço enorme. Um abraço obrigada pelo carinho. Um abraço. E isso é bom, porque isso aí mostra que o trabalho, né, dos professores de concurso, tu também pode falar um pouco, se quiser, sobre isso, é reconhecido, sim, né? Porque o professor de concurso ele é diferente. Ele é diferente de qualquer professor. Ele é diferente de qualquer professor. E a gente pode mensurar isso porque ou nós somos professores de uma aula ou já assistimos aulas de colegas, professores de concurso. E já fomos também alunos de outras formações que não se confundem numa preparação um concurso. Então nós também sabemos enxergar como é que é o professor. O concurso é muito diferente. É diferente, né? E até porque quem vem fazer a preparação para concurso tem um grau de exigência até maior, né? Ele quer o resultado, né? Ele quer se convencer que vai se preparar a ponto de chegar a um resultado. Até porque o tempo é curto, então a gente precisa que o professor seja o mais objetivo possível para passar a informação, para que a gente possa assimilar isso de uma forma mais rápida, porque o tempo é curto, né? É verdade. É uma preparação, falar em uma preparação em 3 meses é um prazo pequeno. Nós todos aqui somos professores, eu não quero falar muito em causa própria, mas quer ver uma coisa, olha só. Agora o TRT vai ter a prova em seguidinho. Dia 13 agora. Dia 13. 13. A Clarice, uma das pessoas que trabalha o TRT, uma das pessoas que tem digamos assim, uma gama muito grande de matérias do edital do TRT. Não é? Então ela tem ali uma série de coisas que pode comentar. Agora, a seleção que ela faz, e esse é o detalhe, porque para te preparar para um concurso de acordo com o edital, tu precisaria de uns 2 anos. Tem muita matéria. Porque tu pega a matéria, não é que tu deixa de dar a matéria, não, tu tem que selecionar o que tu aposta que poderá estar na prova e que é uma possibilidade, não é? E não possível tu bater todo o edital. Claro, professor, pegar e vou fechar todo ele com aquilo, com todos aqueles detalhes que eu queria. Exato. Não tem tempo hoje para fazer isso. Então tu tem todo o conteúdo, sim. Tu seria capaz, sim, de fazer de forma muito pausada, muito tranquila. Mas com o tempo hoje que os órgãos dão para fazer a prova. Tu tem que trabalhar a prova, né? Tem que trabalhar para o aluno. Porque ele tem essa expectativa. O aluno tem essa expectativa que o professor vai trazer para ele, certo? O método, o caminho, aquela dica mesmo. A dica é a eleição. Não é? Como chegar lá, né? Então, Clarice, é assim que eu vou começar a te provocar agora, tá? Para te me comentar o que tu acha que deve ser falado e comentado sobre o nosso TRT, essa prova agora dia 13 de setembro, que está todo mundo ligado aí, está muito esperando a tua chegada para isso. Bom,
É uma banca que eu tenho bastante afinidade, né? Fundação Carlos Chagas. Veja bem, a forma de estudar, e isso eu venho sempre ensinando os alunos na sala, varia do edital. É uma coisa bacana, sabe? Então, por exemplo, você pega o artigo 1º ou 16, não é assim. Você tem que estudar ele de acordo com a exigência, de acordo aonde o edital coloca a matéria. Por exemplo, quer ver, Paulo? Princípios de administração pública. Num primeiro momento parece estar na minha matéria, direito administrativo, como normalmente acontece. Ou na matéria do professor Leandro. Aonde o FCC colocou essa matéria? Deslocou a matéria e colocou na matéria do professor de administração pública. O que vale dizer o quê? Que a questão é uma outra questão que eles vão abordar, certo? Mas se eu sei princípios, eu já fiz tantas questões de princípios, então por que não? Não. E é uma outra maneira, eles vão te buscar isso numa outra situação. Então, o que você casa isso? Quando eles pedem princípios básicos explícitos da administração pública, a tendência do aluno é ir lá para o artigo 37, que fala legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é. Ele vai procurar essas letras na prova e não vai encontrar. Porque como os alunos falam, o pega-ratão, né? O pega-ratão, né? O tapete. Então, aí você abre o edital, todo ele, e pega lá, por exemplo, poder legislativo. Dentro desse edital, o que nós temos de poder legislativo na Constituição toda? Você vai ver que só tem o Tribunal de Contas da União. Só. Ou seja, TCU concorrendo com o próprio TCU. O que é isso? Não, para aí. Primeiro que não tem como fazer uma questão de competência, porque você não tem outro órgão para colocar. Então, se eles colocam uma competência do Tribunal de Contas da União, só se fosse para confundir com Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso. Aí sim, mas não tem, Câmara não está no edital, Senado não está no edital, Congresso não está no edital. Então, como seria, então? O TCU está concorrendo com o próprio TCU? Não, isso não é perfil do FCC. Então, para aí, então, que bobagem é essa? Se o Legislativo só cai os 70 ou 75 para analistas e técnicos, mesmo edital. Acontece que no artigo 70, caput, da Constituição Federal, tem o princípio explícito da administração pública da economicidade, que é o mesmo princípio que eles estão pedindo em administração pública na matéria do professor Ricardo. Certo? Então, quando eles vão pedir o princípio explícito, o aluno vai procurar a legalidade e não vai encontrar aquele que ele está acostumado do 37. Então, o que acontece? A administração pública na parte do constitucional, do 37 ao 41, abordado pelo professor Leandro, muito bem, por sinal, vai abordar a matéria dele, o aluno vai procurar, não vai encontrar. Clarice, não deu princípios, não está na matéria de direito administrativo. E o aluno, se não preparado num curso como CETEC, ele vai ficar perdido. Ele vai procurar e não vai encontrar, ele não vai tatear o princípio que ele está procurando, porque a banca deslocou. Assim como a banca deslocou o pregão, por exemplo. Pregão é uma matéria que se coloca no direito, normalmente no direito administrativo. Então, tem duas maneiras da FCC abordar. A FCC aborda, por exemplo, licitação. Bom, se ela escreve isso, é porque ela vai te trazer conceitos. Ou, se ela traz a lei, por exemplo, nesse edital do TRT para técnico e analistas, que o edital da minha matéria estão iguais. Colocou a lei, pregão, lei 10.520. Só que deslocou a lei para a matéria do Ricardo. Certo? Deslocou a matéria para a administração pública. Então, o que acontece com isso? O aluno, como ele vai estudar isso? Então, deixa eu explicar. Pregão, ele tem que estudar a literalidade da lei. Ele tem que pegar a lei e ler a lei. É pequenininha, pequenos frascos, grandes venenos. Ela é pequenininha. Lê, como é que eu faria que eu falo, né? Lê a lei. Só que se ele observar no edital, ao lado do pregão, ele vai encontrar contrato. E não tem o número da lei de licitação 8666. Isso significa que pregão é a literalidade. Contrato, gestão de contrato, é a doutrina. Vai se trazer a doutrina sobre contrato. Vai se perguntar, por exemplo, o que é uma cláusula exorbitante, que é o fato da administração pública ser dotada de supremacia, certo? Então, são duas questões. Uma será a literalidade e a do lado vai ser um conceito. Normalmente básico, não é um conceito muito difícil. A FCC não trabalha com conceitos assim, na parte de contratos, de grande dificuldade. Mas você veja, deslocaram para a administração pública. No constitucional, mantiveram o básico ali do 1º ao 16, depois do 21 ao 25. Só que veja uma coisa, é um outro detalhe. Quando eles pedem, assim, da organização político-administrativa, o aluno menos avisado, ele vai pegar a Constituição e vai sair lendo a organização político-administrativa de capa a capa, vai ficar sair lendo. De novo, está colocando energia boa em causa ruim. Por quê? Porque organização administrativa, a FCC colocou 2 pontos. Quando ela põe 2 pontos, significa, sobre esse assunto só quero isso. Resultado,
quando você abre, você vai ver que tem ali apenas a competência. E é tão interessante que eles puseram competência da União, do Estado e do município. Ou seja, no próprio edital, eles tiraram o Distrito Federal. Ou seja, eles não querem organização de nada, porque não existe uma organização político-administrativa sem o Distrito Federal. Então, a própria banca, ela vai te avisando. Então, resumindo, não quero organização de coisa nenhuma. Eu não quero organização de nada. Porque eu mesmo, banca, Fundação Carlos Chagas, tirei um ente federativo. Não existe uma federação sem Distrito Federal. E aí, onde a gente começa a brincar de garantir questões, né? A brincadeira que eu faço na sala. Então, o que eles vão perguntar? A pergunta é, quando se vê 2 pontos, você vai ver eles pedindo só a competência. A competência da União, a competência do Estado e a competência do município. Ou seja, artigo 21 ao 25 e o 30. Só que tem um detalhe muito importante aí. Existe uma questão da FCC que é uma tradicional, onde ela trabalha o 21 com o 23 e o 22 com o 24. O 22 é legislar sobre, o 24 legislar sobre, o 21 chamado competência exclusiva e o 25 chamado competência comum, certo? É uma questão tradicional da FCC, mas eu não estou convencida dela na prova. Por que eu não estou convencida dela na prova? Porque para o técnico, nível médio, eles colocaram a aplicabilidade das normas, o que não é comum. Eles põem isso para o analista, tá? Se você buscar as questões de nível médio, de técnico, de aplicabilidade das normas, você não vai encontrar mais do que meia dúzia de questões. Só que tem um detalhe, é uma matéria constante para o analista. E a aplicabilidade das normas é uma matéria que de José Afonso da Silva, que é um constitucionalista, aonde eu digo que nem ele terminou de fazer ainda, nem ele terminou de então, o que acontece? O que a banca quer deste aluno, nível médio, para estudar a aplicabilidade das normas? Essa matéria é dada pela prof. Suzana, buscando. Eu estou apostando, Fabiano, que eles vão pedir em relação à aplicabilidade das normas. Aí agora está gravando, hein? Vamos ver se acerta. Olha a dica. Eles vão pedir o artigo 7º, parágrafo único. O que tem no artigo 7º? Você veja como a banca ela trabalha com o próprio curso, os preparatórios. Porque as bancas sabem o que as matérias que os professores dão. E então eles jogam isso na própria instabilidade. Porque, por exemplo, numa matéria de direito do trabalho, o artigo 7º é dado pelo professor Fabrício e não pela Clarice. A aplicabilidade das normas, por exemplo, é dada pela Suzana. Certo? Então, e isso não só aqui, qualquer lugar do Brasil seria essa distribuição. O que acontece? A banca sabe disso e então gera esse ponto negro que eu chamo. Ou seja, um momento em que aqui ninguém vai falar. Por exemplo, vão dar o artigo 7º do Fabrício, colocando a matéria da Suzana. Entendeu? Entendi. Só que aqui no CETEC nós somos super unidos. Eu, Fabrício, a Suzana, nós já conversamos sobre isso, nós trabalhamos isso na sala. Tem um entrosamento já. Total. A Suzana me autoriza e autorizo ela também, a gente cruzar a matéria e sentar na sala dos professores volta e meia. Então, o parágrafo único, Fabrício, a metade do parágrafo único do artigo 7º fala dos direitos do doméstico. Tá? Em relação ao doméstico, ele é uma norma de aplicabilidade limitada. Então, a própria Suzana me disse também, está apostando isso principalmente para analista. Já para o técnico, eu estou apostando na aplicabilidade das normas, tá? Eu estou apostando com todas as fichas que é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão. E que a lei vai qualificar. Isso é uma norma de eficácia contida. Isso vai cair, é o artigo 5º da Constituição, um dos incisos do artigo 5º da Constituição, vai cair para o técnico. E para o analista vai cair o 7º parágrafo único em relação a isso, certo? Bom, eu tô falando demais já. Não, mas tá todo mundo atento, querendo saber. Tá, posso seguir então? Pode, nosso tempo já assim... Então já tô terminando já mas o concurseiro só ganha com isso. Enquanto isso, posso ir abrindo o nosso espumante? Vamos lá. Só vou encerrar então. Vai tranquilo. Eu quero dar só mais uma dica então, para eles. Vai lá. Claro. Em relação ao Conselho Nacional de Justiça, também estou apostando isso na prova, vai cair na prova quem indica o juiz do trabalho para o Conselho Nacional de Justiça. Não se esqueçam, dos tribunais, dos poderes judiciários, só 3 indicam. Ou quem indica é o Supremo Tribunal Federal, ou quem indica é o Superior Tribunal de Justiça, ou quem indica é o Tribunal Superior do Trabalho. Só 3 indicam. Nunca esqueçam disso, porque às vezes na hora do nervoso, uma informação dessa te ajuda a se tranquilizar e achar a resposta certa, né? Agora, muito bem, então quem indica o juiz do trabalho para o CNJ? Só pode ser o Tribunal Superior do Trabalho, porque dos órgãos do Poder Judiciário só 3 indicam, tá? Então, juiz do trabalho é indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho, hein?
E os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho também são indicados pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu estou apostando nessa prova do Tribunal Regional da 4ª Região, que vai cair na prova de vocês, quem indica o juiz do trabalho para o Conselho Nacional de Justiça. Então, show de bola, hein? Então, vamos brindar essas dicas. Essas dicas, né? E Isso vamos aí. brindar esse sucesso da Cláudia aí, né, Cláudia? É, claro. Esperamos. Olha aí! Olha o que o seu Andrezão está perdendo, o seu Rodrigo, o seu Olha Dirceu. só! É. Um brinde, né? A participação feminina no sala de concurso. Olha aí, ó, Cláudia. Realmente a Clarice tinha razão. Olha como fica bonito o astral. Esse Muito astral mais chega bonito. na telinha lá, nós ficamos Muito tão mais felizes. bonito, muito Mas mais Clarice, é bonito. bom, esse astral chega na telinha pra nós. Olha, gente, não é de cera, ó, já vou comer outra. Ó, Cláudia, não. Pra gente fazer um brinde. Então, não é, claro, hoje o mês das mulheres, como a gente chama, o mês que é comemorado o Dia da Mulher, não é o dia que é comemorado o Dia da Mulher, mas para nós, eu acho que todos os dias são das mulheres. nada, Né? Então, é isso. um As brinde. nossas alunas, os nossos Aos alunos, nossos alunos, ao é isso aí. CETEC, ao sucesso da posse, Sucesso né? para todos. É isso aí. Ao nosso diretor aí, carregado de energia boa sempre, né, Fabiano? Boa, muito obrigado. E que... Uma surpresa, né? Vamos. Que delícia, opa! Olha aí, meninas, ó, gelo de verdade. Isso aí, tudo de verdade. Tudo de verdade. Verdade. Então, Clarice, não foi. É muita, imensa. Que amor! mesmo prazer. Ai, que amor! Que amor, Fabiano! Querido! Ai, que bonitinho, obrigada! Ai, que amor! Dá um zoom ali, ó! Ai, que amor, olha! Fica melhor para tu aparecer ali, senão não aparece. Ai, as que cabeças amor. dele. Bonitinho, Cláudia! Nesse mimo aí tem um significado que foi que a gente imaginou, o que todos os concurseiros gostariam de fazer para ti, né, nesse momento que tu traz a tua presença aqui, na colaboração que tu presta para os nossos alunos, para os teus alunos, que eu sei que são mais teus filhos às vezes, não é? Então, assim, é uma coisa singela, pequena, é uma Nossa, coisa muito simples, lindo. mas ela tem, pode ter certeza, parte do sala de concurso, mas tem a alma dos concurseiros. Ai, Paulo, que tu tá obrigada. levando contigo aí, como se fosse um abraço de cada um deles nesse Verdade. momento, junto com o teu corpo. Que amor! Muito obrigada, gente! Isso aí, gente. Ai, Valeu! Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau. beijo! Ai, que amor! Oh, Cláudia, que bonitinho!